O quão ameaçado do cargo Dorival Júnior entra para essa data FIFA? Essa eu acho que é a pergunta-chave para a gente entender o que podem ser esses jogos contra a Colômbia hoje e a Argentina na semana que vem. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a escalação de hoje, sobre João Pedro titular, sobre Vinícius Júnior do lado esquerdo, né? Vamos lá, vamos discutir. Vamos discutir sobre esse meio-campo da seleção brasileira. Tem muita coisa pra gente falar. Eu vejo o risco alto nessa data FIFA. Alto para a seleção brasileira. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Últimos dias, semana do consumidor para você aprender inglês com 57% de desconto. Caiu mais da metade do preço o método Biway nessa semana do consumidor, meu Deus do céu. São os últimos dias para você transformar sua vida, sua carreira, com as oportunidades que o inglês vai te dar. Então, aproveita, eu fiz as contas no vídeo de ontem, isso dá menos de R$ 30 por mês. Isso não paga um lanche, aquele combo legal do fast food, não paga. Uma pizza hoje, esquece, não paga. Então, aproveita, link na descrição e no comentário fixado. Vou repetir, 57% off na Semana do Consumidor. São os últimos dias para você adquirir o método mais bem avaliado da internet, do cracaço professor Jonas Bressan. Vamos lá. Primeiro eu quero falar da situação do Dorival, depois eu falo de time, de montagem do time para hoje, para o jogo de hoje em Brasília. Que inclusive eu vou ter a oportunidade de narrar no YouTube da TNT Esportes, 9h45 a bola rola. Antes a gente já vai estar lá com a nossa live pré-jogo. Então, quem quiser acompanhar o jogo com as imagens na TV e a nossa narração, vem comigo lá no canal da TNT Esportes hoje à noite. Situação do Dorival, como eu enxergo? Ontem eu fiquei muito atento à coletiva do Dorival. Eu estava inclusive na live da TNT Esportes que mostrou a coletiva ao vivo. E em vários momentos o Dorival fez uma defesa do seu trabalho, o que é normal, o que todos os treinadores fazem, né? Mas ele falou em evolução. Olha, eu estou enxergando uma evolução. Estou percebendo uma evolução nos últimos jogos, como a gente terminou o ano passado. Eu acho discutível, né? Porque, por exemplo, o Brasil terminou o ano passado tomando vaia em Salvador, depois de um empate contra o Uruguai, onde o Brasil não conseguiu ser efetivo. O Brasil terminou o ano passado de novo sem ganhar da Venezuela. Tudo bem, um jogo em Maturim e tal, o Brasil até sai na frente, mas não conseguiu sustentar. O Brasil no ano passado, com o Dorival, perdeu para o Paraguai. Ganhou do Equador em casa com dificuldade, numa atuação ruim. Ganhou do Chile, pior time da eliminatória, ou um dos piores, sofrendo para virar o jogo aos 44 do segundo tempo numa jogada individual do Luiz Henrique. Então eu discordo do Dorival, entendo que ele está no papel dele de vender, né, o peixe dele. Mas eu não vejo essa evolução que o Dorival vê. E o Dorival também vendeu, além de trazer pontos positivos do trabalho dele, que ele enxerga, e nem todo mundo enxerga, ele também vendeu esperança. Olha, eu tô sentindo, teve uma resposta dele que foi assim, eu tô sentindo que falta pouco para esse encaixe, para a coisa engrenar de vez e tal. Nós estamos no campo da promessa. E eu acho que há 15 meses da Copa do Mundo, ainda estarmos no campo da promessa é ruim, é um problema. Eu vou repetir o que tenho dito sempre sobre ciclos de Copa do Mundo aqui, sobre diferentes contextos, tá? Mas muito na realidade da seleção brasileira, que é o que a gente mais debate aqui. Eu não trato exceção como regra e não acho que, não, dá para ficar 3 anos do ciclo mal, capengando, se arrastando, indo no mais ou menos, acerta ali nos 12 meses antes da Copa ou 6 meses antes da Copa e vai. Eu não acredito nisso. Eu acredito, por exemplo, no processo que a Alemanha fez para ser campeã do mundo em 2014. É nisso que eu acredito. Então, a seleção brasileira não está nesse processo. E aí, a culpa não é só do Dorival. Aliás, ele não é o maior responsável por isso. Ok? Dorival não aproveitou o tempo que teve, por exemplo, nos 45 dias da Copa América no ano passado. Dorival não fez a seleção evoluir em 2024. Cada casinha que andava para frente andava uma para trás. O Brasil não terminou jogando bem, não terminou se impondo diante dos adversários, porque o Dorival falou, quais adversários foram superiores a nós nos jogos do ano passado? Ok, superiores, engoliram o Brasil? Ninguém engoliu, mas o Brasil também não engoliu ninguém. O Brasil perdeu para o Paraguai, sofreu para ganhar do Chile e do Equador e empatou com a Venezuela, pô. Né, Dorival? Então, não tem, não dá para olhar também esse copo meio cheio.
Eu não consigo olhar. Mas o grande culpado não é o Dorival. O grande culpado foi quem jogou fora mais da metade desse ciclo de preparação para a Copa do Mundo. Quem jogou fora, por exemplo, o ano todo de 2023, que foi o seu Edinaldo Rodrigues. Com a sua incompetência gritante. Falaremos do seu Edinaldo bastante semana que vem, porque é o dia da eleição da CBF, na segunda, né, na véspera do jogo contra a Argentina. Vamos falar desse processo eleitoral democrático da CBF, desse processo eleitoral que estimula o debate sobre os temas sensíveis do futebol brasileiro. Vamos falar sobre o senso de preocupação e responsabilidade dos presidentes de federações do Brasil, dos clubes do Brasil, que reclamam, brigam gato e rato, Tom e Jerry com o Edinaldo, com a CBF, mas vão lá e abanam o rabinho para a CBF e apoiam a candidatura. Então, semana que vem a gente bate um papo legal sobre isso. Mas voltando à realidade exclusiva de seleção brasileira, a culpa é do seu Edinaldo, pra gente não perder o fio. Antes da Copa, mais de um ano antes da Copa de 2022, já se sabia que o Tite não ficaria depois do Catar. E o Edinaldo falou, não, vamos empurrar com a barriga, vamos levando que daqui a pouco a gente resolve. Na volta a gente compra, como a sua mãe fazia com você quando você era molequinho, ou faz até hoje. Na volta a gente compra. E aí o tempo foi passando, aí veio o Ramon Menezes, aí veio a ideia estapafúrdia de Fernando Diniz. Lembra dessa data FIFA de agora? Lembra quando foi a primeira perna dessa data FIFA? Com os mandos invertidos? O Brasil pegou a Colômbia lá, perdeu 2 gols do Luiz Dias. Pegou a Argentina aqui no Maracanã, perdeu. Essa data FIFA foi em novembro de 2023. Na data FIFA mais dura, mais difícil das 3 datas FIFA que o Fernando Diniz teve, na mais difícil, na mais complexa, já vindo de uma data FIFA ruim, quando ele empata com a Venezuela em Cuiabá e perde para o Uruguai sem dar um chute no gol, o Diniz tinha que se dividir entre a preparação para pegar Colômbia e Argentina e a preparação para estudar o Boca para a final da Libertadores, porque ele era técnico do Fluminense também. O Edinaldo achou essa ideia brilhante, maravilhosa, e deu no que deu. E o Brasil, pela primeira vez, perdeu um jogo de eliminatória em casa, e o Brasil, pela primeira vez, tomou 3 pancadas seguidas nas eliminatórias, só recorde negativo. Vai botar tudo na conta do Diniz? Não, a conta maior é do seu Edinaldo. Ele desenhou este ambiente para a seleção brasileira. Ele foi quem preparou esse terreno. E esse terreno não é fértil. Esse terreno é problemático, esse terreno é irregular, acidentado. E é nesse terreno acidentado que o Dorival vem. Agora, eu também não vou passar pano para as escolhas do Dorival, para a dificuldade que o Dorival tem de encontrar um padrão para essa seleção brasileira. Não vou. Para algumas incoerências, por exemplo, o Endrick não serve, aí o corte do Neymar, aí o Neymar foi chamado como meia, aí você vai lá, chama o Endrick, enfim, uma série de coisas que a gente pode discutir sobre o Dorival Júnior, mas ele não é o maior culpado. Só que você acha que se o Brasil perde para Colômbia e Argentina de novo nessa data FIFA, a corda vai estourar pro Edinaldo? Claro que não vai estourar pro Dorival. Já ouviu? A CBF costuma ser muito sensível às vaias. Então já teve corinho, já teve vaia pro Dorival na Fonte Nova. Já teve reclamação no Couto Pereira no ano passado também. Eu não vejo a situação do Dorival estável no cargo. Não vejo. Vejo que esses jogos representam muito para o Dorival em termos de continuidade. Porque, ok, o Brasil precisa do resultado, porque ontem até foi perguntado isso ao Dorival na coletiva. Dorival, beleza, é um cenário legal, a gente passa a Colômbia hoje, a diferença é de 1 ponto, show. Mas tem um cenário ruim também, que a gente pode cair para 7º. O Brasil está precisando de resultado. Claro, eu acho que o Brasil hoje está precisando mais de desempenho, de performance e tal. Mas o Brasil está precisando de resultado. Porque, assim, são 6 vagas mais uma indireta de 10. Pô, tem que fazer muita força para ficar fora. Mas o Brasil passou a maior parte da eliminatória no risco de ficar fora dos 7 do que brigando por liderança. Se esse risco era grande, pequeno, real ou não, é outra história. Mas ele ficou muito tempo, como está agora, ali 5º lugar, 6º lugar, 7º lugar. A eliminatória toda. Se fosse uma eliminatória dos moldes antigos, quando classificavam os 5, meu Deus do céu, hoje ia ser um Deus nos acuda. Esse jogo para o Brasil ia ser um risco ainda maior, uma pressão ainda maior. Então, acho que o Dorival está sofrendo essa pressão, sofrerá essa pressão na data FIFA, e acho que a continuidade do trabalho depende, sim, do que vai ser feito, do que vai ser mostrado pela seleção brasileira. Concordo com isso?
Não necessariamente. Eu acho ruim interromper. Mas, ao mesmo tempo, entendo que o Dorival também está devendo nesse trabalho com a seleção brasileira. Vamos ver a escalação de hoje? Hoje, a principal notícia na escalação é a entrada do João Pedro como camisa 9. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, o Dorival gosta de camisa 9. O Dorival estava preparando o time em Curitiba para aquele jogo contra o Equador com o Pedro. E aí a fatalidade do Pedro machucar no primeiro treino, nos primeiros minutos do primeiro treino. Machucou, ficou fora, está 1 ano fora. E aí ele teve que mudar toda a configuração, aí ele foi de Endrick e tal. Nos últimos 4 jogos do ano, o Dorival foi de Igor Jesus, e o Igor Jesus fez gol, foi importante, foi bem, vinha numa fase muito boa no Botafogo. O Luiz Henrique e o Igor Jesus salvaram a pele do Dorival no fim do ano passado. Isso precisa ser colocado aqui. E quando começa 2025, o Dorival escala de novo um camisa 9. Então tá claro que a ideia principal do Dorival, o que ele mais gosta, o que está mais de acordo com a sua filosofia, é ter esse camisa 9. Não essa coisa de Rodrigo de falso 9, Vini caindo por dentro, saindo da ponta e virando um atacante por dentro. Não, a ideia do Dorival é ter um camisa 9. Inclusive, acho que o Pedro, que está para voltar, naturalmente vai ser o dono dessa 9 da seleção brasileira no resto do ano, se o Dorival continuar no cargo, evidentemente. Mas acho até que com um futuro treinador, enfim, se ele também tiver essa concepção de um 9, eu acho que vai ser o Pedro, né? A não ser que o Pedro volte muito abaixo. Tomara que não, porque é uma lesão realmente muito séria, muito complicada, um ano inteiro fora. Então o Dorival gosta desse camisa 9, ok? Pô, Jorge, mas esse 9 é o 9 do Brighton, da Inglaterra. Historicamente, jogadores de equipes medianas da Europa sofrem esse tipo de discriminação, sei, nariz torcido, desconfiança do torcedor da seleção brasileira, principalmente aquele torcedor que não acompanha tanto assim o futebol europeu. O máximo que o cara acompanha é a Champions, o mata-mata da Champions, a final da Champions, um Real e Barça no espanhol e beleza, e vida que segue. Então esse cara tem uma resistência grande quando ouve que o centroavante titular da seleção brasileira será o centroavante do Brighton. Mas eu também quero lembrar que em 2024, quando o Igor Jesus foi convocado, também teve desconfiança. Pô, Igor Jesus, gente, será que ele é o 9 do Brasil? Eu não enxergo, eu vi muita gente falando, eu não enxergo o Igor Jesus como o 9 do Brasil na Copa do Mundo, eu também não enxergava. Mas naquele momento ele vinha numa fase muito boa do Botafogo, que era o melhor time do futebol brasileiro, e ele dentro do possível, na média, eu acho que foi ok, dentro da seleção brasileira, nesses 4 jogos em que foi titular. A questão é você avaliar os 9 que estão disponíveis hoje. Quem são os nossos 9 hoje? Qual é a galera que o Dorival tem à disposição? Hoje é isso aí, galera. Hoje, o Vitor Roque pode ser no futuro? Pode ser no futuro. O Endrick não é o 9 na cabeça do Dorival. Eu acho até que, de fato, o Endrick não é um 9. Eu acho que o Endrick vai se descobrir como um segundo atacante na carreira. Mas ele ainda está nesse processo. E ele pode fazer a função de 9. Ele já jogou no centro do ataque na seleção brasileira e já fez gols importantes para o Dorival, mas não é o 9 na cabeça do Dorival. Então o Pedro está machucado. O Endrick não é esse cara. Quem sobra? O Vitor Roque ainda tem muita coisa para mostrar, né? A primeira batida dele na Europa não foi legal. O que mais? Aí você vai olhar para o futebol brasileiro. O que você tem? Gabigol? Gabigol não joga bem há 2 anos. E tem que se encontrar no Cruzeiro. Enfim, você vai olhar para quem no futebol brasileiro? É difícil, cara. O Yuri Alberto chegou a estar na pré-lista. Está numa fase maravilhosa. Mas não tem esse 9 incontestável. Eu acho que vai ser o Pedro quando voltar, se ele voltar bem. Mas no cenário de agora, março de 25, não tem. Aí você vai olhar para João Pedro, você vai olhar para Matheus Cunha, que pode jogar também como um 10. O João Pedro pode jogar também aberto pela esquerda, mas são caras que fazem a função de centroavante. E o João Pedro, nessa temporada do Brighton, ele tem 8 gols e 7 assistências. Esses números são muito bons. Diante de uma liga tão difícil como a Premier League, não jogando num time do Big Six, não jogando numa das principais equipes, eu acho que são números muito bons. Mas não convencem totalmente o torcedor da seleção brasileira, pelo fato do João Pedro jogar no Brighton.
Eu gosto das características, eu gosto de jogar com camisa 9. Dessa forma de pensar do Dorival, eu compartilho. Eu penso do mesmo jeito. Para mim, as equipes precisam ter esse cara de referência que não seja mais o 9 antigo, que só fica na área. Né? As funções mudaram. O volante, o número 5 antigo, era o brucutu, era o cara da porrada. Hoje esse cara tem que ter qualidade para sair jogando. O 9 antigo era o cara que trombava dentro da área, caneleira e empurrava a bola para dentro do gol. Hoje esse cara tem que sair, tem que fazer um pivô, tem que escorar, tem que gerar jogo, tem que abrir para os pontas. As coisas mudaram. Mas eu gosto do cara que é 9, do cara que vai estar pelo centro do ataque, de quem eu vou enxergar como referência dentro da área. E vou precisar que esse cara também me ajude no sem bola, me ajude na construção, que esse cara saia da área. Eu gosto. Eu gosto de jogar dessa forma, tendo um centroavante. Hoje, o que o Dorival tem à disposição, que ele encontrou, que ele enxergou, foi o João Pedro. Tomara que ele corresponda. Tomara. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha ontem, quando o Dorival deu uma resposta sobre o Neymar, e aí ele falou assim, não, a não convocação, o corte do Neymar, ele mudou o contexto de time. Então, a minha sensação é de que, ao mesmo tempo que eu digo aqui, o Dorival gosta do 9, né? Ele terminou o ano com o Igor Jesus, ele ia colocar o Pedro como titular, o Pedro machucou, ele começa o ano com o João Pedro, ele gosta do 9. Mas, ao mesmo tempo, o Dorival deu a entender que ontem, com o Neymar, provavelmente o Brasil não teria esse 9. Ou o Neymar seria esse cara, jogando pelo centro do ataque, mais próximo do gol, como eu acho que seria interessante para ele do Santos, carregar menos a bola lá de trás, mas o Santos tem um centroavante, que é o Tiquinho Soares, enfim. Ou o Neymar por trás do trio, e aí o Rodrigo, de repente, fazendo um 9, ou o Rodrigo e Rafinha como dupla de ataque, e o Vini vindo da esquerda fechando, e inversões de posição. Me pareceu isso. E eu, repito, vou tocar de novo nesse assunto, acho que, sim, fico mais assustado ainda, de verdade mesmo, assustado, entendendo o nível de desespero do Dorival, com essa ideia de já contar com o Neymar como titular, porque isso para mim ficou claro na resposta de ontem. O corte do Neymar mudou o nosso contexto de time, ou seja, ele estava planejando uma equipe com o Neymar titular, ou como um 10, ou como um falso 9, mas ele estava planejando. O que eu acho inapropriado para o momento. Pode ser que na data FIFA do meio do ano o Neymar esteja voando, beleza, aí vambora com o Ney. Pode ser que na Copa do Mundo do ano que vem, cara, o Neymar tá arrebentando, tá bem fisicamente, tá com ritmo, tá voando baixo, show. Mas o Neymar não tá voando baixo nesse momento. O Neymar não está nem 50% do nível que eu imaginava que ele já pudesse, né? Que eu acho que pode ser o ideal, assim, que ele pode atingir. Eu acho que o Neymar não vai atingir o teto dele mais. Ele vai ficar um pouco abaixo disso se der tudo certo. E hoje eu acho que ele tá distante disso. Hoje, tá? Não estou dizendo que o Neymar não serve para a seleção, porque tem muita burrice por aí para interpretar, tem muita orelha de burro por aí que não ouve as coisas, não entende. Não estou dizendo que o Neymar não serve, que o Neymar não presta, que a seleção é melhor sem o Neymar. Estou dizendo nada disso. Estou dizendo que depositar essa responsabilidade agora, montar uma equipe agora em torno de um jogador que ficou um ano fora e que está jogando há um mês e que jogou contra, desculpa, Novo Horizontino, Inter de Limeira, Água Santa, eu acho, Noroeste, eu acho um risco alto e acho uma exposição ao próprio Neymar. Porque num jogo físico como contra a Colômbia hoje, num jogo de choque, num jogo em que é difícil você ultrapassar a marcação, se o Neymar tentasse dribles e não fosse bem sucedido, como em alguns momentos do Santos acontece, tem jogada que ele tenta que tá saindo, tem jogada que ainda não tá. A porrada ia vir nele. Ah, aí ó, esse é o Neymar. Olha aí, o Neymar já não presta, né? Eu acho que era um nível de exposição, além de eu achar que a contribuição dele ao time hoje não seria suficiente pelo estágio atual. Tô falando Neymar de março, Neymar de junho pode estar voando, o de março ainda não tá. Além disso, você tem esse risco de, bota as esperanças todas no Neymar. Neymar, resolve aí. Deu errado? Pau nele. Eu acho que seria péssimo para o Neymar ser submetido a isso agora. Então, me preocupa, né? Me mostra como o Dorival está desesperado para achar um time. A seleção não tem uma maneira de jogar ainda. E precisa encontrar outras soluções. Então, por exemplo, o Wanderson vai ser o titular na lateral direita. O Wanderson vai ser de novo cópia do Danilo, como foi no ano passado? Ou o Wanderson vai ter um pouco mais de liberdade? Claro que quando você tem o Arana do outro lado, você está imaginando que o Arana vai avançar mais, o Wanderson vai fazer esse equilíbrio. Mas o Brasil não pode abrir mão, como abria com o Danilo, de uma saída pelo lado direito, de um jogador que sequer passa do meio campo.
Eu acho problemático você colocar o Wanderson, colocar o Wesley, colocar qualquer um na lateral direita e querer que esse cara seja um segundo Danilo, uma cópia do Danilo. E foi a sensação que o Dorival me passou quando usou o Wanderson no ano passado. Tem mais coisa para resolver. Como vai ficar o isolamento do Vinícius Júnior na ponta esquerda? Isso finalmente vai ser resolvido? Porque foi uma tônica do ano de 2024. Bola ia para o Vinícius Júnior na ponta esquerda, ele estava sozinho, o lateral não apoiava, chegavam 2 marcadores, ele estava colado na lateral do campo, vrau, tomava a bola do Vinícius Júnior. Vai se corrigir isso? Ah, mas por que no Real Madrid funciona? Porque ele também joga abertão no lado esquerdo no Real Madrid. Claro, mas o Real Madrid é um time que vai balançando, vai invertendo o jogo, vai atraindo a marcação pro lado direito, pum, inverte pro lado esquerdo, o Vini tá livre no mano a mano, 30 metros para correr para cima do marcador, pum, vai passando por cima. Isso é uma questão tática que o técnico da seleção brasileira precisa resolver. Então tem muitas questões para a gente ficar atento para o jogo de hoje, além do enorme número de pendurados para o jogo contra a Argentina na semana que vem. Magalhães está pendurado, Bruno Guimarães está pendurado, estou falando só dos titulares. Rafinha está pendurado, Rodrigo e Vinícius Júnior também pendurados. Olha o tamanho da encrenca para terça-feira lá no Monumental de Nunes. Então estão aí os riscos, eu acho que eles são muitos, eu acho que eles são importantes, eles não são desprezíveis e o Dorival vai precisar trabalhar dentro desse cenário. Palpite, previsão, já errei tantas aqui, já acertei algumas também. Meu palpite, o Brasil não ganha os 2 jogos. Meu palpite é esse, talvez ganhe um, talvez empate os 2, mas eu não vejo o Brasil ganhando as 2 partidas nessa data FIFA. Acho que são jogos de um nível muito difícil. Pior momento possível para enfrentar Colômbia e Argentina na sequência para o Dorival Júnior será esse. E vamos ver como ele responde, vamos ver como o time responde. O que você pensa? O que você espera? Você está tão preocupado, meio pessimista como eu, ou vê diferente esses 2 jogos? Deixa nos comentários aí. Uma ótima quinta para todo mundo. Espero que o seu almoço tenha sido maravilhoso. Juízo, nos vemos amanhã. Ah, e nos vemos hoje à noite no YouTube da TNT, eu narrando Brasil e Argentina com o time da TNT Esportes. Você fica com a imagem na sua TV e fica no áudio com a gente. Tá bom? Juízo, tchau.